Nós vamos falar sobre o Senhor Jesus e a vontade de Deus. O Senhor Jesus e a vontade de Deus. Diz assim em Lucas capítulo 6, versículo 46: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A palavra de Deus, ela nos revela a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor de nossas vidas. E eu creio que muitos já tomaram essa decisão de aceitar Jesus como Senhor de sua vida, amém? Você que está aqui presente, você já aceitou Jesus como Senhor? Diga amém. E aqueles que estão participando também, pode escrever amém. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, escreve aí amém. E é uma oportunidade que nos foi dada por Deus. Ele envia o Filho dele para morrer, mas antes de morrer, Jesus é apresentado como rei também, governante sobre vidas. Ele fala que é chegado o reino, pressupõe a presença de um rei, e Jesus é o nosso rei, um rei que governa, que tem instruções a passar para aqueles que vivem dentro do reino. E você talvez ainda não tenha entendido sobre essa questão do reino vir, porque tem muita gente que tem uma concepção de que um dia nós vamos para o reino de Deus, quando na verdade nós já estamos participando do reino. E o fato de participar do reino requer atenção nossa nessa relação com o Senhor Jesus, Senhor das nossas vidas. Assim como uma relação entre um senhor na esfera do trabalho, porque hoje não se usa mais essa expressão, antigamente se usava mais, hoje fala-se muito de patrão e empregado. E cabe aqui um exemplo: se você tem 2 funcionários e você dá a mesma ordem para os 2, ordem semelhante, tipo, você vai limpar esta área e ele vai limpar outra área. Um vai dizer sim, Senhor, e não faz, e o outro fala apenas sim, mas faz. Qual dos 2 está te respeitando como Senhor? É evidente que aquele que faz. Eu não estou dizendo que você não pode chamar Jesus de Senhor. É importante você verbalizar também o senhorio de Cristo. Só que o fazer, ele torna essa relação verdadeira. Quando você faz, isso torna a relação verdadeira. E nós fazemos parte de um reino onde a vontade de Deus, ela é apresentada sobre nossas vidas. E o Senhor Jesus, ele vem e começa a trazer ensinamentos, trazer instruções. E diferente das instruções dos senhores e patrões da terra, que tendem a muitas vezes colocar você em uma situação de desgaste, às vezes você vai ter que fazer um trabalho, uma coisa ali. As instruções de Cristo, ela não tem a ver com ele lucrar sobre você. Na verdade, quem lucra em fazer o que Jesus manda é você mesmo. As instruções de Deus em Cristo fala sobre amar a Deus, amar ao próximo. E essas instruções, aquilo que no texto diz assim, não fazeis o que eu digo, ou seja, aquilo que ele disse, aquilo que ele estava falando, pedindo, chega até nós pela palavra de Deus. E hoje nós que abrimos a nossa boca para chamar Jesus de Senhor, nós devemos comprovar esse senhorio com nossas atitudes, se realmente Ele é Senhor das nossas vidas. E eu não posso entrar na lista daqueles que têm uma relação com Deus verbal, porque se você for aí fora e pegar até pessoas que estão na rua e falar assim, você acredita em Deus? Eles acreditam. E o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, não é? É meu Senhor também. Pessoas que estão praticando ali
um comportamento errado, no vício, tantas coisas, mas verbalizam uma relação de senhorio que não existe. Na verdade, é um senhorio de boca, é uma relação com Jesus, com Deus, verbal, mas aquilo que é feito não condiz com essa relação como Senhor. Eu dei um exemplo para você de um empregado com o patrão. Muitas vezes acontece isso, tem pessoas que, não sei se você já viveu isso, acontece muito isso quando você tem aquilo que fala sobre o funcionário que dá liberdade, né? E a pessoa vai ganhando liberdade, daqui a pouco está dando ordem até no patrão, né? A pessoa que é o chefe está ali, vai sendo envolvido, e daqui a pouco a pessoa já não respeita mais as ordens, não consegue mais, sabe, não consegue mais na prática revelar aquilo que a boca diz, né? E tem muita gente que com o Senhor Jesus é assim. É como, eu não sei se você lembra, esse exemplo talvez encaixe melhor. Lá no passado tinha muitos filhos que chamavam o pai de Senhor, mas não davam ouvido aos pais. E eu me lembro que teve um tempo que se questionava muito chamar o pai de você. Eu, por exemplo, não chamo meu pai de você, sempre chamei de Senhor. Mas em muitos momentos eu não obedecia aquilo que meu pai falava. E eu já vi outras pessoas que não chamavam tanto de Senhor, essa história de pedir a bênção, né? Aquele respeito verbal, bença pai, bença, não é nem bênção, né? É bença, bença pai, bença mãe e senhor para cá, não é nem senhor, né? Senhor, senhora. Mas na hora da prática não tinha nada desse respeito, é só verbal. As atitudes não condiziam com o que estava sendo verbalizado. E nós não podemos ter essa relação. Até porque Mateus 7:21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por isso que nós estamos falando sobre o Senhor Jesus e a vontade de Deus, porque o que Jesus apresenta é a vontade do Pai. O verbo se fez carne, é a palavra de Deus. Então o que Jesus tinha a oferecer é aquilo que está em Deus, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. E à medida que ele começa a chegar para as pessoas e passar a vontade do Pai, por isso que esse texto inicial, eu não sei se na sua cabeça era assim: me chama de Senhor e não faz o que eu mando. O texto original fala assim: me chamais de Senhor e não fazeis o que eu digo. Porque o que Jesus falava, o que ele dizia, era a vontade de Deus, é o que Deus mandava. E de uma forma tão bonita, apesar de compor a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas Jesus está ali apresentando a vontade do Pai. Ele vem para fazer isso, e ele fala sobre essa vontade. Já já vai ficar um pouquinho mais claro sobre a vontade de Deus. Mas nesse texto fala algo muito sério. É possível alguém chamar Jesus de Senhor, Senhor, e não fazer parte do reino dele. É possível alguém chamar Jesus de Senhor e, quando a gente ouve, quando a gente lê nesse texto, que existe essa possibilidade, o próprio Senhor Jesus, rei desse reino, diz assim: olha, o reino está aqui, mas tem gente que está me chamando de Senhor e não faz parte, porque não se permite ser governado pela vontade de Deus, não faz a vontade do Pai, não faz. E fazer parte do reino agora, quando você participa do reino, de alguma forma é uma certeza que você tem de continuar no reino para a eternidade. Então, se você não está tendo uma relação com Deus, de fazer a vontade dele, mesmo chamando Jesus de Senhor, isso não garante a você participar do reino de Deus. Jesus falou que o reino era chegado. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 7, diz: e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus chegou,
esse governo de Deus sobre nossa vida em Cristo, que é o Rei, pessoas começaram a se relacionar com o Senhor, até verbalizaram, porque Ele falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, fazer parte do reino de Deus, conseguirá entrar. E quando nós falamos sobre essa história de se enganar, de ser enganado, ou se enganar, ou ser enganado na relação com Deus, tem muita gente enganada com a relação com Deus. Hoje nós temos um discurso nas pregações, que tendo em vista receber pessoas, eu já vi divulgação de igreja assim: você que é participante disso, daquilo, não tem problema, você vai estar aqui, você vai pegar isso, você vai pegar aquilo. E tem muita gente permanecendo numa relação errada com Deus, fazendo o que não agrada a Deus, idolatria e tantos outros comportamentos, chamando Jesus de Senhor, mas não fazendo parte do reino de Deus. Porque na verdade muitas pregações não estão se preocupando com a participação das pessoas no reino, mas sim a preocupação das pessoas nas congregações, nas instituições. Hoje nós não vamos entrar na lista daquilo ou daqueles que não entram no céu, mas existe no Apocalipse uma listinha ali que fala sobre, olha, não vai entrar no céu quem pratica isso, mas tem muita gente que praticando isso está entrando nos templos e não devem ser barrados, porque é lugar de ser tratado. Mas quando não se tem o ensinamento da relação com o Senhor, muita gente não está participando do reino dos céus, está participando de reinos humanos na terra. E nós temos que tomar cuidado para não aceitar instruções mentirosas, e muitas dessas cercadas de amor humano, pessoas que com amor pelas pessoas estão apresentando um evangelho diferente de Cristo. O próprio Senhor Jesus falou: olha, não adianta me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer a vontade de Deus, não vai conseguir entrar no reino, tem que buscar fazer a vontade do Pai. Venha como está, para Deus te receber, para você ouvir a vontade de Deus e começar a fazer a vontade de Deus para permanecer no reino dele. Essa é a realidade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, aquilo que Deus está colocando diante de você para você praticar, fazer, é o certo. E você tem que tomar muito cuidado com as práticas. Existem práticas que tiram você da presença de Deus e por consequência vai te afastando desse ambiente do reino. E você tem que tomar bastante cuidado com qualquer evangelho que seja apresentado diferente daquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou, para que de repente você, mas Deus não ama, Deus não, sabe, Deus é assim, Deus, e de repente você pode estar enganado. Deixa eu ler um texto na Bíblia que talvez assuste algumas pessoas. Mateus 7:22. Se está escrito, é para ser lido. Diz assim a palavra de Deus: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Olha aí, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem falou isso foi Jesus, não foi o pastor Josafá aqui. Se fosse eu falando isso, sem falar o texto, olha, tem muita gente nas igrejas que profetizam, tem muita gente nas igrejas que estão expulsando o demônio, mas que são praticantes de iniquidade e não fazem parte do reino de Deus. Se eu não lesse o texto, você ia dizer assim: pastor, está pegando pesado. Porque
Porque como é que alguém tem autoridade sobre demônios? Como é que alguém profetiza? Como é que alguém faz maravilhas se não faz parte? Ainda bem que Jesus tratou de falar isso. Ainda bem que o Senhor Jesus falou isso. Não se engane sobre a vontade do Pai. Há um grande risco em viver uma vida fazendo aquilo que é errado. E não é estranho isso para quem ler a palavra, porque a falsidade espiritual é algo que não só nesse momento acontece, mas ao longo da história existiu. Pessoas que estão buscando viver sob a palavra, mas há uma distorção, e aquilo que está sendo vivido não agrada a Deus. Pessoas que estão trabalhando em igrejas, e aí eu posso dar exemplo. Por exemplo, pessoas que sabem que o que estão fazendo não é espiritual, não é mover do espírito, mas sabe que aquilo junta a gente, sabe que está enganando. Gente que tem relação com espíritos enganosos para profetizar, adivinha coisas do seu passado, e aí você se impressiona e parece profeta, mas não é. São pessoas que não são governadas por Deus, mas estão à frente de muitos lugares. A falsidade espiritual. Muita gente que vive fora da palavra, fora da vontade de Deus. Usar a palavra de Deus, manipular versículos para dominar pessoas e não pregar a verdade, criando situações que parece que o Senhor está ali, mas Jesus falou: nunca vos conheci. Se Jesus falou isso, vai ter gente que vai chegar diante de Deus assim. E o que é interessante, porque usaram o nome de Jesus. A Bíblia não fala que expulsaram no nome deles. A Bíblia diz assim: nós profetizamos em teu nome. Ou seja, falava de Jesus. Nós não estamos falando de religião aqui, A, B, C, não. Está falando de pessoas que afirmam fazer parte do reino, mas que na verdade conseguem manipular os textos e as coisas, e não são governados pelo Senhor. Jesus não é o rei. Inclusive na carta de Apocalipse 3 e diante, você vai ter uma igreja que diz assim: Satanás tem posto o trono no meio de vocês. Ou seja, quem está governando aí é o diabo. Mas não pense que porque o inimigo encontra espaço, que ele vai querer assumir o lugar para trocar o nome que está ali na igreja, Jesus, e colocar o nome diabo. Não. Às vezes o nome permanece lá, as pessoas continuam falando de Jesus, mas a vida que leva, as intenções, o comportamento que está por trás é obra maligna. Espíritos enganosos, pessoas que com o coração inclinado ao que é errado, não estão fazendo conforme a vontade de Deus. Quando nós falamos sobre falar Senhor, Senhor, e não fazer aquilo que Jesus trouxe, que é a vontade do Pai, não fazer a vontade de Deus, nessa lista não só fica os irmãos que estão na igreja, não. Fica quem já está pregando no nome de Jesus, fica quem já está trabalhando também. Ou seja, faz parte dessa lista de Cristo todos que chamam Ele de Senhor. Pessoas que talvez fazendo algo, achando que porque está usando o nome de Jesus, está sendo governado. Não, está debaixo da vontade de Deus. E não, caminha na sua vontade, fazendo aquilo que acha certo. E nós temos que tomar cuidado, porque Jesus, Ele, além de nos trazer instruções que nos conduz a viver a vontade do Pai, Ele também na terra, Ele se relaciona com o Pai naquilo que é a vontade de Deus para a vida dele aqui na terra. E Ele é o maior exemplo para nós de como
agir, como fazer? A Bíblia diz em João 8:29, livro de João 8:29, o próprio Senhor Jesus diz assim: e aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus está dizendo assim: olha, o que eu faço agrada a Deus. Eu faço a vontade de Deus e Deus não me deixa. Deixa eu logo ensinar algo para você. Quer Deus pertinho de você? Quer Deus participando da sua vida? Você está vendo um cenário aí onde muita gente está buscando a Deus. Quer buscar a Deus? Faça a vontade dele. Faça aquilo que agrada a Deus. Por exemplo, quando nós estamos louvando a Deus, adorando a Deus, isto agrada a Deus. Mas quando eu abro minha boca para cantar canções que trazem conteúdos malignos ou qualquer outro tipo de declaração que desagrada a Deus, você está afastando Deus da sua vida, porque não agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pela palavra. E Jesus, o verbo que se fez carne, mais do que ninguém vivia na plenitude. Ele vivia uma plenitude de fé porque ele só andava pela palavra, porque ele é a palavra. Então, o fato dele fazer conforme a palavra, por ser a palavra, agradava plenamente a Deus, e Deus não deixava ele só. Deus não deixava ele só. E não sou eu que estou falando. Jesus diz assim: o Pai não me tem deixado só. Agora, ele também foi testado no respeitar da vontade de Deus. Lucas 22:42, Jesus diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. É evidente que aquele cenário perturbador não fazia parte, não é? Eu não acredito que ninguém de sã consciência diga assim: não, eu quero morrer, eu quero sofrer. Mas Jesus sabia, e ele afirma isso antes até de você fazer qualquer julgamento aí, em João 12:27, Jesus diz assim: agora a minha alma está perturbada. Olha, Jesus estava, quando eu estou falando para você que o cenário era perturbador, eu não estou falando fora da palavra, amém? Então Jesus falou assim: agora a minha alma está perturbada. Quem falou isso? Jesus. Então o cenário era perturbador, irmão. Ninguém gosta de sofrer, de morrer. Para com isso. E ele diz assim: e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim e a esta hora. Ou seja, ele vai dizer assim: o que eu vou dizer? Vou pedir para Deus me tirar daquilo que é o que eu tenho que fazer. Jesus sabia que ele precisava passar pela cruz. E é evidente que o que incomoda mais a ele não é o fato da morte em si. Ele afirma que o fato de fazer a vontade de Deus, Deus não o deixava só. Mas agora, por causa dos nossos pecados, o nosso Senhor está sendo deixado por Deus, e sofrendo daquela forma sem Deus perto. Aquele sofrimento, ele se amplifica pela ausência de Deus ali com Cristo, porque ele sempre fez a vontade de Deus, e ele estava acostumado com a presença do Pai, até porque ele e o Pai vivem a unidade da Trindade. Então, se você olhar para Cristo como um exemplo de praticante da vontade do Pai, você vai ver que ele vive toda essa situação porque era a vontade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer. Ou seja, a vontade de Deus era essa. Já tinha sido revelado, já tinha sido, o cordeiro seria morto. E Jesus ouviu que ele era o cordeiro de Deus. Sabia disso. O que eu quero falar para você é que no momento que nós nos relacionamos com Deus e a vontade dele é colocada sobre nossas vidas, nós devemos fazer a vontade de Deus, custe o que custar. O próprio Senhor Jesus deu exemplo. E eu quero falar para você que
nossa cruz é de longe mais leve do que a de Cristo. Jesus, ele pagou um preço alto que nós não temos como pagar. Então qualquer situação que venhamos a viver na nossa vida, conforme a palavra fala, cada um carrega a sua cruz. Aquilo que aparecer para você, fruto da sua obediência à vontade de Deus, carregue, viva. Não abandone essa cruz. Não procure folga deixando de fazer a vontade do Pai, porque senão você vai abandonar a relação com Jesus, o Senhor da sua vida, porque o Senhor nos traz a instrução de fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Está revelado na palavra. À medida que você começa a conhecer a vontade de Deus, pratique, faça. Pastor, mas se eu tiver que fazer o que Deus manda lá no meu trabalho, e se eu parar de mentir, eu não ganho dinheiro. Empobreça, mas permaneça com Deus. Ah, pastor, mas se eu fizer isso de forma honesta, eu vou ser demitido. Muitas vezes você já está se sentenciando sem saber. Daniel, quando armaram para ele e para fazer aquilo que era certo, ele teve que ir para a cova dos leões. Na verdade, quando estavam pensando em destruir Daniel, estavam promovendo Daniel. Daniel virou governador. Você não sabe o que vai acontecer quando você cumprir a vontade de Deus. Ah, pastor, eu tenho certeza que vai fechar a porta. Você tem certeza? Você tem certeza do amanhã? Porque um dia desse nós estávamos planejando e eu ouvi da boca de muita gente: depois de fevereiro o ano começa. O ano já começou para você? Nós estamos mais parados do que em fevereiro. Nem o carnaval segurou tanto a gente. Você não sabe o dia de amanhã. Viva o seu hoje. Basta cada dia o seu mal. O que eu quero falar para você é que obedeça a Deus. Faça a vontade de Deus e deixa Deus te conduzir para onde Ele assim desejar. Jesus é o Senhor da tua vida. Faça o que Ele disse. E o que Jesus disse? Ele disse assim: faça a vontade do Pai, assim como eu faço. Assim como eu busco agradar o Pai, faça também. A vontade de Deus chega até nós pela palavra. O próprio Senhor Jesus nos ensina sobre essa vontade. E tem muita coisa que é necessário ser feita. E a primeira coisa que você deve se decidir a fazer: pare de se relacionar com Deus apenas verbalmente. Quando eu falo verbalmente, não é deixando de adorar e cantar. Eu estou falando de chamar Jesus de Senhor. Pare só de usar as palavras. Faça. É da mesma forma no seu relacionamento. Não basta só você falar que ama, tem que ter atitudes de amor. Não basta no seu trabalho você falar que é o patrão, é o chefe. Obedeça as instruções naquilo que não colide com a vontade de Deus. É importante você ter atitudes que são alicerçadas na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos norteia em tudo. O que você precisar, Deus tem instrução para te dar. Amém? E se você, no seu coração, está decidido a permanecer com Cristo, fazendo a vontade do Pai, dá um glória a Deus, diz amém agora aí.